Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Olá, muito boa noite. Mais um culto na nossa Igreja Ação Bíblica de Bauru. E com muita satisfação hoje nós teremos um culto onde nós iremos homenagear rapidamente os pais, em especial o nosso Pai Celeste, nosso Deus que cuida de nós com tanto carinho, né? E com tanto amor. Abram suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo 24. Josué 24. Enquanto os irmãos estão buscando com calma, nós vamos ter um momento de oração para que a palavra de Deus encontre morada em nossos corações quando nós lemos, quando nós falarmos aqui na frente, tá bom? Vamos ter um momento de oração. Obrigado, Pai Eterno, por esse momento, obrigado por esse domingo que o Senhor já nos concedeu, Senhor, onde podemos encontrar nossos familiares, onde encontramos amigos. Obrigado, Senhor, pela Tua paz. E obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui para esse momento de devoção, de agradecimento, para esse momento de meditação. E que, Senhor, nós possamos ser sábios aos Teus olhos e possamos entender qual é o Teu recado nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, acho que todos já acharam, o texto está em Josué 24, o versículo é o 14, e eu vou começar lendo aqui. Vamos lá? Diz assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assim disse Josué. Então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Veja, essas foram as derradeiras palavras. Foram as derradeiras palavras de Josué, do servo Josué, tá? No capítulo 24. Na sequência, nós vamos ver que Josué passou mais algumas recomendações e ele foi recolhido. Tinha Josué, quando ele morreu, estava com 110 anos. E foi sepultado junto a seus familiares. Foi algumas das últimas palavras que Josué proferiu, direcionou ao povo de Israel. No texto em questão, nós lemos algumas orientações de Josué, que que chamou minha atenção quando estava lendo a palavra do Senhor. Ele começa nesse versículo 14. Aqui na minha Bíblia está o título Renovação da Aliança. Ele está passando orientações para que o povo de Israel tivesse uma relação saudável, uma relação de devoção, uma relação de filho para com o Pai, nosso Deus. E ele passa algumas orientações que são importantes e são básicas. Veja. Ele diz: temei ao Senhor, servi com integridade e com fidelidade. Ele dá 3 pontos para aquele povo, até aqui: temam ao Senhor, se curvem ao Senhor, se prostrem diante do Senhor. Eu não sei se vocês viram nesta semana que eu postei um vídeo rapidinho lá no nosso grupo,
onde o pastor fala da questão da oração, qual é a posição exata, qual deve ser a sua postura no momento da oração. Então aquele pastor, aquele servo de Deus refere que você não vai orar o tempo todo de joelho, mas é importante de vez em quando orar de joelho, para que você se coloque no seu lugar, para que nós nos coloquemos no nosso lugar diante de Deus, para que nós lembremos quem nós somos, ou quem nós éramos e agora resgatados, para que a soberba não fale mais alto, para que o orgulho não prevaleça. Se ajoelhe diante do Senhor, tema ao Senhor, respeite o Senhor, obedeça aos ordenamentos do Senhor. E ele continua: integridade. Quando você fala de servir com integridade, é com plenitude, com inteireza, Ou seja, não sirva a dois senhores, sirva ao Senhor de forma integral. Como assim, Nival? Tem que estar na igreja todo dia, toda hora, todo momento? Não. A comunhão com o Senhor, ela é diária na sua vida. Imaginem vocês, se todos nós ficássemos na igreja 24 horas por dia, seria interessante, ninguém se suportaria na primeira semana. Também o trabalho ficaria para segundo plano. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Servir a Deus de forma integral é você estar na sua comunhão, na sua casa, no seu trabalho, integralmente com Deus. São princípios norteadores de uma vida saudável para com o Senhor. Então, tema ao Senhor, sirva a Ele com integridade, com inteireza, com plenitude e com fidelidade. Fidelidade é desnecessário explicar. Algo de fiel. Seja fiel ao Senhor. Ouça aquilo que Deus está falando e seja fiel aos seus princípios. E isso balizará uma vida vitoriosa para vocês, ó povo de Israel. Mas ele coloca uma quarta condição também: joguem fora os ídolos que seus pais serviram. Com certeza tinha ali ainda os postes ídolos, com certeza tinha ainda aqueles ornamentos de adoração, que era verdadeira aberração ao Senhor. Aquelas pessoas, apesar de tudo que Deus tinha feito por eles, ainda o traziam no seu coração e de repente no seu cotidiano a questão da idolatria. Mas eu poderia e gostaria de ser interpelado nesse sentido por qualquer um de vocês, porque você poderia me dizer assim: não, eu não tenho nenhuma idolatria em casa. Não, eu não tenho. Vamos pensar o que é algo que é uma idolatria na sua vida, os deuses da sua vida. Nós não estamos falando de uma imagem colocada na parede. Nós não estamos falando de esculturas feitas por mãos humanas. Nós não estamos falando de uma planta que você coloca lá para te dar sorte, ou para te tirar um mal olhado, uma ruda, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, por aí vai. Nós estamos falando de tudo aquilo que é idolatria na sua vida. E nós já falamos na igreja isso, e nós insistimos e repetimos isso. Idolatria na vida do ser humano é tudo aquilo que tira o lugar de Deus. E ela pode ser constituída no seu carro, na sua casa, na sua família. A sua idolatria pode ser os seus próprios filhos. A sua idolatria pode estar relacionada com o seu salário. De repente, o que é mais importante na sua vida são os bens materiais. Isso é idolatria. Aqui no caso em específico, o povo de Israel, eles estavam adorando outros deuses.
O problema é que de repente você fecha a questão no sentido de coisas palpáveis. Você vê na parede. Nós estamos falando de tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha e na sua vida. Isso é idolatria. Tema ao Senhor, sirva a Ele com fidelidade, com integridade e com abandono dos deuses falsos, da idolatria. Agora, por que Josué falou isso para esse povo? Nós sempre colocamos isso para a igreja e procurar entender. Nós temos que entender por que tais coisas foram escritas. A Bíblia não é algo que veio do nada, sabe? É muito importante quando você estuda a Bíblia e você entender para quem escreveu e por que escreveu, o que acontecia naquele momento, e se aquele assunto foi trazido porque estava acontecendo. O que aconteceu com esse povo aqui é que os pais dele foram desobedientes. E ele fala ali, olha, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e serviam ao Senhor. É importante a gente colocar isso para a igreja. E eu, ontem, quando eu estava preparando, lendo, eu fiquei pensando nisso, na importância dos pais. E hoje é dia dos pais, porque Josué foi bem duro, bem objetivo com o povo, e ele disse: vocês têm que parar de fazer isso que seus pais faziam. É claro que nós, como filhos e também como pais, nós olhamos muito para o que os nossos pais fazem, ou o meu pai faz, o seu pai faz, né? Mas por isso, quando nós já deixamos de ser apenas filhos e passamos a ser pais, e nós temos que vigiar os nossos atos, vigiar a nossa fala, vigiar a nossa conduta, porque o filho vai olhar para você, ele vai se espelhar em você. De repente, mas meu filho descambou, porque ele quis. Mas se você passar um bom exemplo, certamente ele vai guardar aquilo no coração. E o que Josué falava para o povo é: abandone esses deuses que os seus pais serviram. Mas o meu pai fez assim. Se seu pai estiver errado, não siga o caminho dele. Siga o caminho do Senhor. Siga o caminho do Senhor. Os pais foram desobedientes e com certeza deixaram seus ídolos no meio do povo. Isso foi o que eu coloquei aqui na minha fala. Por isso que Josué os exorta a decidir por completo, quer dizer, servir ao Senhor ou os deuses. Não há como fazer as duas coisas. Lá em Mateus 6,24 nós lemos Jesus falando: não há como você servir a dois senhores. Quem que vai ser o Senhor da sua vida? Nós cansamos de ouvir frases bem elaboradas que nos levam para o seguinte sentido: a minha família é a base de tudo. Não, a sua família não é a base de tudo. A base de tudo é Deus. Família já é um segundo plano. É muito importante você colocar a sua base em Deus. Os meus filhos são muito importantes. Realmente, os meus filhos são muito importantes para mim. Eu posso dizer que a minha vida de casado, ela se define em 2 pontos: um antes e o depois que eu tive filhos. Um antes e depois, porque a situação ela se transforma. Você passa a viver e olhar para eles. Quantas situações eu já vi e falei para minha mulher: bom, se fosse só nós dois, é chinelo no pé, areião para cá e vamos embora. Mas você tem filhos. É uma responsabilidade nossa, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Mesmo assim, nós não podemos amar mais os filhos do que amar a Deus. Nós temos que fazer as escolhas em nossas vidas. E não podemos, se nós colocarmos nossos filhos como algo mais importante, eles serão idolatrados para nós. E nós deixaremos os princípios de Deus.
Josué colocou para esse povo esses 4 pontos e falou para eles: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses e a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Aí Josué bradou com muita firmeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos a Deus. De forma magnífica, Josué já se antecipou e afirmou que, independentemente da decisão do povo, ele e sua família serviriam a Deus. Irmãos, igreja, amigos, é muito comum nós nos vermos em situações que temos que tomar decisões, e às vezes essas decisões são doloridas, mas nós temos que fazer escolhas. Amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todo o teu coração. O primeiro mandamento: buscai o Senhor em primeiro lugar. É o ordenamento do Senhor. Buscar a Deus em primeiro lugar. Amar a Deus sobre todas as coisas. E Josué, devidamente instruído pelo Espírito do Senhor, ele gritou: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês querem servir aos outros deuses, se vocês querem seguir aos outros caminhos, boa sorte, mas eu vou seguir, eu e minha família, nós vamos continuar seguindo ao Senhor. Essas palavras são um grande incentivo para todos os pais, pois sempre que possível, os pais devem relembrar seus filhos acerca das bênçãos já recebidas, da grandeza de Deus, da salvação providenciada na cruz, enfim, de tudo que aprenderam e certamente repassaram para os seus frutos dos filhos. O que eu vi Josué falando aqui para o povo foi magnífico. Ele relembrou o povo. Se você ler pelos capítulos anteriores, no capítulo 24 mesmo, quando ele começa, ele fala, Josué reuniu todos os líderes, tá certo? Ele reuniu os seus líderes e o seu povo e falou para eles: a situação é essa. Deus fez isso para vocês, para nós. Agora vocês querem continuar servindo a esses deuses estranhos? Ok, boa sorte. Mas eu vou servir a Deus. E de repente essas situações podem acontecer na sua casa, onde o seu pai decide servir a Deus e você não quer. Seu pai tem que fazer o quê? Servir a Deus. Pô, servir a Deus, cara. Eu canso de ouvir essas questões: minha família, eu não vou na igreja com minha família. Então, ok, quando você estiver diante do Senhor, Criador dos céus e da terra, fala assim: eu não fui para a igreja, eu não ouvi a tua palavra, porque eu amei mais a minha família. Ele vai falar para você: para o lago eterno, para o fogo eterno. Acabou. Não tem espaço para você aqui. São escolhas estranhas que não estão na Bíblia. As pessoas fazem trocas. Mas a minha família, meus amigos. Para com isso. Tudo isso é importante. Família, amigos. Mas não é mais importante que Deus. Então é sempre importante que pais e filhos façam esse bate-bola em casa, para lembrar o que Deus já fez em suas vidas. Se nós parássemos aqui agora e começássemos a contar as bênçãos, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez: há de ver surpreso quanto Deus já fez. Assim nós cantávamos. E é importante que os pais façam isso com seus filhos em casa, porque, gente, situações difíceis, elas vêm em toda e qualquer família. Hoje eu tive a grata satisfação de ler um devocional onde fala das questões da dificuldade e fala das nuvens tenebrosas. Quando vem uma tempestade, quando vem uma chuva forte, é comum você ver a nuvem escura. Mas pare para pensar um pouco, isso é uma coisa interessante. Se não tiver nuvem, não tem chuva. Se não tiver chuva, não tem natureza, não tem criação, não tem procriação, não tem crescimento de fruto. Tem pessoas que são tão absurdas que falam assim: eu não gosto de chuva. Não, é bobo. Como não gosta de chuva? Não é questão de gostar da chuva, caiu não. Você precisa da água. Então, quando você olha para o tempo e
e tem aquele tempo que está escuro, você fala, vem tempestade. Parou a tempestade, o céu clareia, as plantas se agradecem. Assim é a nossa vida. Para que tenha chuva de bênção, é preciso ter as nuvens. E nós temos que conversar isso com os nossos filhos, educar os nossos filhos. Eu coloquei também aqui nas minhas anotações, que nos dias de hoje, talvez, nos deparemos com situações em que filhos tentam colocar os pais contra a parede, no sentido de fazê-los atender seus pedidos de qualquer jeito. O que, na minha opinião, é um grande erro. Haja vista que a Bíblia Sagrada está acima de qualquer conceito psicossocial e filosófico. E ali, em suas sagradas linhas, nós lemos que a correção deve fazer parte da boa educação ensinada aos filhos. Pais, sentem, conversem com seus filhos e não deixem a situação da sua casa inverter. A autoridade são os pais. Sim, são os pais. Não são os filhos. Eu quero isso, não dá. Ó. Eu tenho aqui um casal que daqui a pouco tempo terá um filhinho, uma filhinha. Amanda tá, né? Vai nascer um filho. O pessoal vai ser avô. E eu conhecendo bem esse pessoal, eles vão estragar o filho. Então não deixe muito com eles não, né? Mas na verdade, nós não podemos permitir uma inversão de valores dentro do lar. A autoridade são dos pais. A autoridade, no caso, é do pai. O filho não tem o direito, não tem autoridade de colocar o pai contra a parede. Eu quero isso e assim. Um filho de 12 anos, que seja 13 anos, me perdoe. Por isso que eu falei, eu discordo de qualquer ponto de vista psicossocial, de educação, essas coisas modernas aí. O filho não pode ter essa questão de falar, não, é a minha privacidade. Que privacidade o quê, rapaz? Nessa semana, quem leu aí os noticiários de Bauru, 3 pessoas foram presas porque aliciaram um adulto nesses encontros casuais de internet e eram bandidos. Ainda bem que foram presos. Eles sequestraram aquela pessoa, subjugaram e foram presos. Agora e também nesta semana, não sei quem viu essa notícia, infelizmente, uma pessoa, um estudante de psicologia, ele está sendo acusado de mais de 300 casos de estupro. 300 casos. E por quê? Com crianças. Estupro de crianças, vulneráveis. Por quê? Ele entrava na rede social e com as táticas que ele já estava aprendendo, porque eles fazem psicologia, e é lógico, é uma área onde você aprende a lidar muito como ser humano, com emoções e afins, e ele, estrategicamente, demoniacamente, ele levava aquelas crianças para, não sei onde, que eu não li a notícia, mas ele conseguia convencer aquelas crianças, e mais, esse rapaz, esta pessoa, ele gravava os atos. Foram encontradas no seu aparelho lá de notebook, sei lá, imagens dele abusando das crianças. Aí vem o pessoal aí da área de psicologia infantil. A criança tem que ter a privacidade dela. Presta atenção. Presta atenção na sociedade. Nós que cuidamos dos nossos filhos. É nós que cuidamos dos nossos filhos. Se o filho tem lá 20 anos, 30 anos, aí já é problema dele. É claro que se ele vier com uma resenha e perguntar, fala, você está errado, velho. Filha, você está errado. Agora, se quiser continuar, infelizmente, agora quando criança, eu vejo ali o Bernardo, tem 6 anos, Bernardo? Sim. 5? É isso aí, moleque. 5 anos. Eu vejo aqui, agora acertei, a Daphne, tem quantos, a Daphne? A Daphne tem 9. Tem 9. A Laís está com 10, Laís? A Laís está com 11. Ah, louca, a Laís está grande, 11 anos, meu Deus. Imagina a Laís chegando na mãe dela e falando o seguinte, eu vou fazer porque eu quero, quer? Eu que mando aquilo, como é que é? Ah, não mexe, não, peraí, gente. É claro que nós temos que deixar a criança desenvolver os seus dons, os seus conhecimentos, mas espera aí, o pai não pode perder a sua autoridade.
E o que levou Josué a escrever para o povo: escolha o que vocês querem, é porque os pais erraram. Então agora vocês, filhos na fé, vocês são filhos, façam do caminho. E a coisa se inverte também. Se o seu filho erra, você tem que corrigir. Mas agora ele é adulto, continua errando, você continua falando, mas você tem que seguir sua vida. O que você não pode é se curvar. Ai, meu filho não veio mais na igreja, também não vou. Toma vergonha na cara. Por favor. Meu filho não vai, eu também não vou. Quantos você tem? 50. Doido, uma chibatada. Que isso, rapaz? Com 50 anos você vai falar que você não vai porque o seu filho não foi? Poxa, um pouco de maturidade não faz mal para ninguém, não é? Então os pais têm que ter essa consciência. E aí Provérbios, ontem mas foi engraçado, porque quando eu estava lendo Provérbios 29:15, eu sei que vai ter um tremor aí, no que eu vou, talvez não tremor não, as pessoas falam: nossa, Nivaldo, que interessante isso. Mas é porque conceitos, gente, conceitos vão e vêm. Nós temos que entender a Bíblia no seu contexto e ver as narrativas e ver também as traduções e não radicalizar, tá? E quando eu falo radicalizar, é tornar uma verdade absoluta onde tem várias vertentes. 29:15. Eu sei que as pessoas aí vão dizer: nossa, lá vem. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesmo, vem envergonhar sua mãe ou seu pai. A criança entrega a si mesmo, ela envergonha seu pai e sua mãe. Mas aí fala da vara e da disciplina. Muitas pessoas usam esses textos para falar assim: tem que chegar a lenha mesmo, tem que pegar lá a vara e chegar a chinelo. Veja, eu não quero criar nenhum paradoxo novo aqui, criar aqui uma nova diretriz para a educação dos filhos, né? Até porque eu estaria indo contra até a minha mãezinha, que muitas vezes nos corrigiu necessariamente. Mas a questão é que nós temos que entender o que a Bíblia está dizendo. Ele fala assim: eu fui dar uma busca, essa palavra vara, a origem, a etimologia da palavra do grego. A palavra vara, ela vem do grego, ela tem a tradução, ela é shebet, utilizada em Provérbios 29:15 e outros provérbios, é a mesma palavra, mas também significa, olha só, essa palavra também tem o significado do grego, do hebraico, ela tem o significado de guiar, orientar e até caminhar juntos. É o termo usado para a vara do pastor de ovelhas, por exemplo. Embora o objeto sirva para conduzir as ovelhas, não eram usados para espancar ou lutar contra as ovelhas. O termo é utilizado também no popular Salmo 23, quando o autor escreve: a tua vara e o teu cajado me consolam. Repare que a mesma palavra tem uma conotação bastante diferente. Não lemos o trecho como o Senhor castiga, o Senhor agride. Lemos: o Senhor nos guia, o Senhor nos orienta. Esta é a mesma conotação que deve ser utilizada ao falarmos de disciplinar nossos filhos. Eu fiquei chocado. E eu peguei essa fala aqui de um estudo de um pastor, servo de Deus. Aí eu estava sentado assim, eu chamei o Diego e falei: eu tenho que pedir perdão para você. Ele: o quê? Não, em alguns momentos eu peguei um pouco ali, aqui e ali, né? Mas não estou dizendo que o filho não pode ser corrigido. Mas tem pessoas que pegam esses textos e embasam a sua agressão. Porque uma coisa é você corrigir um filho, outra coisa é você espancar um filho, isso é crime. E aí quando eu vou procurar o significado da palavra, ele está falando de correção, ele está falando de orientação. Aí eu falei: puxa vida, eu devia ter estudado isso antes, né? Aí como eu coloquei aqui, eu não quero criticar ninguém sobre práticas passadas ou até mesmo atuais. Contudo, entendo de extrema importância estudarmos os conteúdos profundamente, para que não repassemos conceitos errôneos. O papel dos pais, gente, o papel do pai não é castigar, mas é ensinar, corrigir, colocar de castigo se necessário, impor regras,
principalmente com relação ao celular e redes sociais, palavras minhas, tá? Fazendo assim, livrará a alma dos filhos do inferno, a não ser que eles decidam de forma diferente. É problema dos filhos, quando eles estiverem adultos. Se isso ocorrer, que não seja por inércia do pai, mas escolha deles. Entretanto, que não o façam sem que tenham aprendido o caminho certo. É que eu disse para vocês, eu tenho aqui crianças, adolescentes, mas tenho também aqui filhos, como no meu caso, mais de 30 anos, e uma que vai chegar nos 30, daqui a pouquinho. É verdade, você vai chegar nos 30, está chegando. E tenho crianças que estão a caminho, tá certo? A nossa função como pai, no caso hoje é dia dos pais, é ensinar os filhos no caminho que devem andar, é orientar, é guiar, é mostrar para eles onde eles devem pisar. Notem que no texto que nós usamos como base, os pais tinham errado. Ele falou: vocês querem seguir seus pais? Sigam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, o que eu quero passar para os pais aqui é de repetir esse versículo na sua casa, e os filhos também repitam isso para com seus pais. Eu servirei ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se o seu pai é o incrédulo, continue confiando, continue no trabalho, continue louvando a Deus, porque de repente pelo seu testemunho seu pai e sua mãe se convertem. Não desista, porque se você desistir, você falar: meu pai não quer, então ele não quer. Você está trocando Deus pelo seu pai ou sua mãe. E a mesma coisa dos pais. Continue ensinando seus filhos, continue insistindo para que eles cresçam no caminho do Senhor. Continue batendo na tecla: honre teu pai e tua mãe, ouça a palavra do Senhor. Mas não abandone o caminho de Deus por causa deles. Infelizmente eu tenho visto isso. Abandonar por causa de família, abandonar por causa de mãe, abandonar por causa de pai, abandonar a Deus, e às vezes por causa dos filhos. A Bíblia, através de Jesus Cristo, aliás, toda a Bíblia é Jesus Cristo, a Bíblia é cristocêntrica. Jesus Cristo falou: sem mim vocês não podem fazer nada, sem mim nada podeis fazer. Isso é Bíblia. Então, pais que estão aqui presentes, assim como eu, levem isso no coração de vocês. Falem o tempo todo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fazendo assim, os seus filhos vão olhar para vocês como bons exemplos. Como bons exemplos. E ponham regra assim: discipline seus filhos no caminho do Senhor. É como eu falei, corrija quando tiver que corrigir. Às vezes o filho fica chateado. É melhor o filho ficar chateado hoje do que você ficar com arrependimento amanhã de não ter instruído ele e ele ter enveredado para outro caminho. Insista, continue insistindo. Continue insistindo. Sabe por quê? Porque Deus, ele insiste com a gente. Deus insiste com a gente, não é? Quantas vezes nós ouvimos Deus falando, mas e você fala: puxa vida, eu errei. Ele fala: vem aqui, filho, é assim. Vem aqui, filho, é assim. Deus, ele fala assim com a gente. Pense na parábola do filho pródigo. Não foi assim que Jesus falou? Aquele filho falou: não quero mais. Pegou seus bens, vendeu e falou: vou cair na mármore. Bora. Aí perdeu tudo. Aí estava andando lá sem a sandália, estava andando como escravo, comendo com os porcos. E aí ele falou: vou voltar para o meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai. Quando o pai viu ele à distância, falou: poxa, meu filho voltou. Que alegria. Isso tanto a nossa esfera aqui, quando um filho volta para o caminho do Senhor, não é? Agora imagina o coração do Pai Eterno, quando ele fala: olha, meu filho voltou. Meu filho voltou. Porque muitas vezes você conhece, nós conhecemos o caminho do Senhor, mas optamos por outros caminhos. E Deus, no seu amor incondicional, na sua misericórdia, fica esperando de um caminho errante, onde você não tem paz, nem casa, nem amigos. Vem, filho, vem. Você foi enganado, perdeu os seus bens, você está cansado? Vem, filho, vem. Você será bem-vindo no celeste lar. Deus, o beijo de perdão, te espera dar. Mesmo que de repente você tenha se enveredado pelos caminhos, volte ao Senhor.
E se no seu coração a semente da palavra está aí, e nesse momento essa semente está falando com você, não rejeite. Não endureça o coração. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Fala: Senhor, eu entendi. Eu entendi. As coisas que vêm por aí são passageiras. Nós estamos falando de coisas eternas. E as coisas eternas não são conquistadas pelas coisas do mundo. Não. As coisas eternas são conquistadas, foram providenciadas por Deus. E são bem diferentes. Se hoje você ouvir no seu coração, filho ou pai que está aqui hoje, se você ouvir no seu coração essa palavra batendo, sabe, te incomodando, não deixe para depois. Se coloque diante de Deus. Grite. Se você for pai, grite: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você for filho, grite: eu quero servir a Deus e quero que meus pais sirvam ao Senhor também. É isso que nós temos que colocar no nosso coração nesse dia dos pais. Eu sei que muitas coisas foram faladas, muitas frases enviadas, eu sei versículos foram enviados, glória a Deus por isso. Mas faça uma reflexão, tá bom? Corrija seu filho, eduque seu filho, ensine os caminhos do Senhor, tá? Discipline ele, para que ele não caia nas mãos de outros disciplinadores. Faça isso e você viverá em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em silêncio e nós vamos orar agradecendo. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por mais esta mensagem que o Senhor falou no meu coração. Que sejamos, ó Deus, sábios aos teus olhos para educar nossos filhos, e que como filhos também sejamos sábios para ouvir os ensinamentos dos nossos pais, e principalmente os teus ensinamentos, ó Deus. Temos visto um mundo tão violento, um mundo tão agressivo, um mundo tão pecaminoso, Senhor, e o Senhor tem a receita preparada para a solução de tudo isso, que é nos curvarmos diante de Ti, aceitarmos Jesus Cristo em nossas vidas, e assim sermos felizes, não somente aqui, mas por toda a eternidade. Pai, nos corrija, Senhor. Eu aceito a Tua correção, Senhor. Corrija a minha vida, mostre aquilo que está errado, Senhor, e também mostre aos meus filhos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos e amigos. Assim encerramos mais um culto aqui na nossa Ação Bíblica de Bauru, em nome de Jesus.